A população ela é extremamente múltipla e diversa. Então, quando a gente fala de mulheres, não só as mulheres brancas, cis, então a gente sempre tenta fazer esse recorte pensando que se para essas mulheres é difícil, para as outras ainda mais. Essa dualidade na disputa política está sendo muito prejudicial para o debate das mulheres, porque uma das formas de se descaracterizar a importância dessa luta é dizerem que esse debate é um debate de esquerda, esse debate é mimimi, esse debate não é importante. A gente tem relatos de diversas parlamentares que chegam aqui dizendo, não, mas eu não preciso disso, eu cheguei aqui sozinha. O que não é uma verdade absoluta, porque para ela chegar aqui, o voto feminino teve que ser autorizado. E a mulher poder votar e ser votada teve que ser concedido esse direito. Então, e ele não foi concedido por uma benevolência masculina. É fruto de muita luta. Para as mulheres poderem fazer um empréstimo no banco sem terem uma assinatura masculina, para terem o seu próprio CPF, isso também foi uma luta das mulheres. Para que as mulheres pudessem ir para a escola, ir para a universidade, e aí eu estou falando de um período em que o país ainda era escravocrata, as mulheres tiveram que lutar muito. Então, até mesmo quando eu falo da luta das mulheres, eu estou falando até muito numa perspectiva da maioria das mulheres brancas, do direito à escola, do direito à universidade, porque quando elas estavam reivindicando isso, as mulheres negras ainda eram escravas, escravizadas. É uma função hercúlea você conseguir unificar uma bancada que hoje vem de um sistema tão polarizado, né? Então já teve um grupo que disse assim, não, a gente vai criar agora a secretaria feminina, né? Porque elas acham que quando você tem uma pessoa que é mais progressista à frente daquele cargo, é feminista, não é feminina, e que são coisas que são díspares. Não é fácil, porque essa conscientização sobre todo o processo que elas passam para chegar aqui e que elas continuam passando dentro dos partidos, ao não assumir as relatorias, a não assumir as presidências das comissões, ao não assumir as lideranças dos partidos, a não assumir projetos importantes para o país, até elas perceberem que o que elas estão passando por esses processos dentro dos seus partidos é um tipo de violência política, demora muito, às vezes um mandato inteiro. E aí ela vai pela orientação partidária única exclusivamente. Então, muitas vezes, como ela foi eleita no sentido de indicada, ela vai sem autonomia para poder brigar por aquilo ali. E às vezes a máquina partidária também é muito grande e acaba engolindo elas. E elas votam. A gente teve mulher que votou contra o projeto da igualdade salarial. A gente teve mulheres entrando agora, né, com pedido, né, sobre o grande debate que foi feito sobre o criança não é mãe. Então a gente teve mulheres que entraram com pedido sobre aquilo ali. Mulheres que entraram com pedido para revogação da lei da igualdade salarial. Porque muitas vezes essas mulheres acabam ficando num lugar que é de subordinação aos seus líderes partidários, que determinam certas coisas e elas têm que acatar. A gente já teve deputado que falou, olha, eu não posso votar nisso, porque o meu partido é contra, então eu não estarei presente na votação. Que eu acho, inclusive, digno. Mas eu concordo com vocês, mas por uma orientação partidária eu não vou poder me manifestar, então eu prefiro não estar, né, nessa votação. Mas essa é uma consciência muito difícil, porque o país tem uma cultura que é machista. E é muito difícil você quebrar isso. Então vai demorar alguns longos anos para que elas estejam unificadas de fato numa pauta que é maior, que é a maioria da população, que são as mulheres, os direitos das mulheres, e não só o seu reduto eleitoral, como o seu eleitorado vai ver aquilo ali, ou como vai fazer. Então, às vezes o debate da unificação vai demorar um pouquinho, porque ele é muito maior, ele tem muitas camadas.